Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, misteriosos da teologia cristã, a regeneração. Usando como base o material de estudo desta análise, vamos juntos desvendar o que realmente significa a expressão nascer de novo. Tudo começa com essa frase de Jesus. É uma declaração tão forte que soa quase como um enigma, não é mesmo? Se não nascer de novo, não pode ver o reino. Ok, mas o que exatamente isso quer dizer na prática? E essa é a grande pergunta. E olha, não é só um quebra-cabeça filosófico. Segundo a fonte, é uma questão essencial para a salvação. Então, nossa análise de hoje vai se concentrar em responder exatamente a isso. Então, para começar, vamos definir os termos. O que é, afinal, esse tal de novo nascimento? E aqui a gente já encontra o termo técnico, o termo teológico, regeneração. A fonte define como uma transformação feita pelo Espírito Santo. Então, para ficar bem claro, nascer de novo e regeneração estão falando da mesma coisa, desse ato de se tornar uma criatura completamente nova. Sabe que é muito interessante aqui a origem da expressão? O texto base explica que, no grego original, a frase também pode ser traduzida como nascer do alto. Isso muda tudo, né? Deixa claro que a gente não está falando de algo físico, mas de um renascimento espiritual que vem diretamente de Deus. Certo. Então, se é uma obra que vem do alto, como ela acontece? A fonte que estamos analisando mostra que não é um ato isolado, mas sim uma ação divina. E olha, uma ação perfeitamente coordenada. E aqui a gente vê de uma forma bem clara como essa é uma obra trinitária. O Pai planeja, o Filho torna a coisa toda possível e o Espírito Santo executa. Bora entender o papel de cada um. Então tudo começa com o Pai. De acordo com a fonte, a regeneração nasce lá no plano soberano de Deus, e a motivação é o amor. Ou seja, não é uma reação a algum mérito nosso, sabe? É uma iniciativa que vem totalmente de Deus. Aí entra o papel do Filho. O plano do Pai se torna uma possibilidade real para a humanidade por causa da obra de Jesus na cruz. Sem a sua morte e ressurreição, simplesmente não existiria um caminho para essa nova vida. E para fechar esse ciclo, o plano é colocado em prática. O Espírito Santo é o agente que, de fato, realiza essa transformação lá dentro da pessoa. É ele quem faz o novo nascimento acontecer. Isso nos leva a um ponto muito importante. Essa mudança toda acontece de dentro para fora. Vamos explorar um pouco mais a natureza dessa transformação. Para entender bem essa mudança interna, o material de estudo coloca dois princípios em oposição. A carne, que é a nossa natureza humana pecadora, e o espírito. A regeneração é basicamente a mudança radical de ser governado por um para ser guiado pelo outro. É uma troca de comando. E para explicar como o espírito age, Jesus usa uma analogia genial, a do vento. A gente não vê o vento, né? Mas a gente sente, a gente vê o que ele faz. E o mais importante, a gente não controla para onde ele vai. Da mesma forma, a regeneração é uma obra soberana, misteriosa do Espírito. Não segue os nossos esquemas. E para deixar isso ainda mais claro, a fonte teológica que foi citada define a regeneração como uma ação decisiva e instantânea. Isso é muito forte. Não é um processo de melhorar aos pouquinhos, não. É um ato criativo de Deus que acontece num instante e muda tudo por dentro. Ok, mas se a mudança é interna, instantânea e misteriosa, como a gente sabe que ela de fato aconteceu? Bom, agora a gente vai para a parte final para ver exatamente isso, como essa nova vida se mostra na prática. O material que estamos analisando destaca 3 grandes sinais, 3 evidências de que o novo nascimento aconteceu. A justificação pela fé, uma vida de santificação e o fruto do Espírito. Vamos começar com a justificação. Pensa num tribunal, porque é um termo jurídico mesmo. Significa que, pela fé, a posição legal da pessoa diante de Deus muda completamente. Ela passa de culpada para absolvida. E não por mérito próprio, mas por causa do que Cristo fez. Depois dessa mudança de status, vem a mudança de vida. Se a justificação é um ato instantâneo, a santificação é um processo contínuo. É a jornada de uma vida inteira, sabe? Um caminho de transformação para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E essa jornada de santificação nos leva, então, à evidência mais prática e visível de todas, o fruto do Espírito. Percebe? Não são só ações isoladas que a gente faz de vez em quando. São qualidades de caráter que o Espírito Santo faz brotar na vida de quem nasceu de novo. É a prova de que tem uma natureza nova operando de dentro para fora.
E com isso, a gente fecha o ciclo. A regeneração, então, é essa obra poderosa interna do Espírito, mas os seus resultados, os seus frutos, são completamente visíveis na vida prática. Fica aí a reflexão final. De que maneiras essa transformação interior continua a se manifestar no nosso dia a dia